O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou as primeiras medidas econômicas da era Lula. Nesta semana, o governo apresentou um pacote que tem como uma das bases o aumento da arrecadação. Com isso, a previsão do novo governo é fechar 2023 com um superávit primário, que é quando as contas fecham no azul, com as receitas maiores do que as despesas. O mercado financeiro recebeu a notícia com bons olhos. E durante o pregão ainda da semana, teve um dia que o dólar chegou a atingir a mínima de R$ 5,06, com uma indicação de otimismo do mercado em relação ao ajuste fiscal. Felipe Serigati é o nosso convidado para analisar essa situação. Felipe, que é pesquisador do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. Felipe, seja muito bem-vindo. Por que o mercado está tão otimista com esse pacote anunciado pelo Haddad, hein? Olá, Kellen. Então vamos lá. Se a gente for comparar, com os anúncios da equipe econômica, e não só da equipe econômica, mas principalmente do restante do governo Lula, desde que foi eleito, de fato, o anúncio realizado pela equipe do Ministério da Fazenda, Planejamento, foi uma notícia de alento, Mas ainda assim tem muitos problemas. Vamos lá, logo primeiro, que é o panorama geral. A nossa crise fiscal, qual que é a raiz dela? É a expansão dos gastos, principalmente dos gastos obrigatórios. Veja que a medida anunciada ontem vai justamente na direção oposta. Não ataca o problema dos gastos, ataca o problema o quê? Via receitas. Nós já tentamos essa estratégia de conseguir equilíbrio fiscal por meio de expansão das receitas. E o que a gente consegue? Aumenta a receita, aumenta gasto, o gasto continua crescendo, precisamos de uma nova expansão de receita. Ou seja, a gente está indo na direção que nós já tentamos e que infelizmente não deu certo. Isso significa, em português bem claro para a nossa audiência, que o governo do PT quer melhorar as contas públicas arrecadando mais, o que significa que a população vai pagar mais impostos? E se sim, quero saber como isso afeta o agro. Pois é, então vamos lá, vai pagar mais impostos, embora isso, sejamos sinceros, não é novidade para ninguém, ninguém pode acusar o governo de estelionato eleitoral nesse ponto, ele sempre anunciou que haveria essa maior tributação, não está claro quais são os setores atingidos, algumas medidas que foram ali meio que anunciadas são horizontais, por exemplo, reoneração, mesmo que parcial, dos combustíveis, e isso pega todo mundo, de produtores a comerciantes até domicílios, todo mundo demanda direto e indiretamente combustíveis, então todo mundo vai pagar direto e indiretamente essa conta, mas ainda assim tem um problema. Gente, os números ali apresentados são tão otimistas que a gente nem dá para chamar aquilo de estimativa. Deve ser chamado, na melhor das hipóteses, de meta. Não tem como alcançar aquilo e, mais do que isso, até mesmo no próprio anúncio, o ministro Haddad fez essa ressalva, embora não tenha deixado claro, e olha que foi uma entrevista longa, não apenas com ele, mas com diversos membros da equipe, como que aqueles números foram obtidos. Pois é, então você está chamando de meta porque pode não ser factível chegar àquele resultado de meta de redução do rombo das contas públicas. E aí a minha questão vai na seguinte direção, Felipe. O governo de Lula, ele aumentou o número de ministérios, acabou com o teto de gastos e também dá sinais de inchaço na máquina pública. Como isso vai impactar a economia a partir de agora? Projeção que você faz para PIB, para juro e para dólar, principalmente juro e dólar, que impactam diretamente o nosso setor agropecuário. Pois é, então com relação a PIB, então todo esse pacotão que foi anunciado até o momento, então não apenas o anúncio realizado pelo ministro Haddad, impactou de uma forma negativa dentro do mercado. Então, com relação a PIB, embora a gente possa ter até um crescimento um pouquinho melhor agora no curto prazo, que o governo está fazendo com que chegue mais recursos à economia, quando a gente olha no médio prazo, ou seja, nos demais anos do governo, esse crescimento está prejudicado. Nosso PIB potencial está sendo deteriorado. Como é que a gente pode enxergar isso de forma mais clara? Justamente pela taxa de juros.
Quando a gente olha a parte de taxa de juros, a gente viu que a taxa de juros aumentou. Então, não a taxa de juros aquela que o Banco Central controla, mas aquela do mercado. A nossa curva de juros, que até antes da eleição estava projetando uma queda da taxa de juros já em 2023, agora está jogando essa queda lá para 2024. Depois, para dólar, aí nós temos um grande ponto de interrogação. Por quê? De um lado, essa taxa de juros atrai mais dólar? Atrai. Do outro lado, o mercado internacional, aqueles fundos ou aquelas cotas de fundo especializados em mercados emergentes, estão olhando para o mundo e dizendo, como é que estão os mercados emergentes? Pô, não está legal não. A gente tem aqui a Índia, talvez tenhamos alguma coisa aqui no México e não tem mais para onde correr. Brasil, você tem problemas, mas até que dentro desse mercado você é um dos mais bonitinhos. Então não dá para saber exatamente para onde que vai esse dólar. Ele pode aumentar fortemente? Ele pode. Deterioração do risco país. Primeira semana de janeiro, a gente ouviu falar de anti-reforma da Previdência. A gente ouviu falar de rever a reforma trabalhista. Porém, dado a situação da taxa de juros e dado o cenário externo comparado com os outros emergentes, esse dólar também pode operar em níveis mais baixos, como a gente viu, inclusive, ao longo dessa semana. Muito bem. A última questão sobre agro. A gente viu a Conab projetando uma safra recorde de grãos agora em 2023. Safra farta é uma boa notícia, mas significa que o agro vai ter um ano fácil? Gostaria de ouvir de você, se puder brevemente, as principais variáveis econômicas que são boas para o agro em 2023. Então vamos lá, né? Com exceção, certamente, os nossos amigos lá no Rio Grande do Sul, São Pedro está sendo mais generoso nesse início de ciclo do que foi nos dois anteriores. Então as condições climáticas, apesar da laninha, estão vindo bastante razoáveis, ou seja, temos uma boa chance de termos uma safra cheia. Porém, quando a gente vai pensar na preparação do próximo ciclo, eu sei que já tem produtores, tem cooperativas que já estão fazendo essa preparação, mas ainda não é o grosso. O pessoal vai encontrar provavelmente custos de financiamento mais elevados, dado que a taxa de juros, a Selic, está operando em patamares mais altos. Quando a gente olha lá para fora, a gente tem boas notícias. Por exemplo, mercado de fertilizantes. Embora os preços ainda estejam acima do nível que estava lá em 2020, já não é mais aqueles patamares insanos que estavam no primeiro semestre de 2022. Mas ainda assim, acho que vale uma ressalva aqui, principalmente para o agro brasileiro, que a gente depende bastante dos fertilizantes que a gente adquire da Rússia. A Rússia, no seu esforço de guerra, está sinalizando: indústria de fertilizantes, eu vou ter que sobretaxar os seus produtos. Quanto disso vai chegar nos nossos produtores, não está claro, mas naturalmente vale a pena todo o setor permanecer com o radarzinho ligado. Felipe Serigatti, muito bom ter você aqui na Jovem Pan, no Hora H do Agro, pesquisador do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. Felipe, volte sempre. Muito obrigado, Kellen. Grande abraço a todos. A você também. Até a próxima.